Pessoal, chegamos ao último exercício dessa semana, o exercício 81. Ele é muito legal porque, de novo, trabalha conceito e é aquilo que eu falo para vocês. Tem que saber conceito. Sabendo conceito, é mamão, a coisa facilita bastante, 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 bastante. E aqui não tem números, aqui não tem números, né? Então, vai ter que aplicar conceito mesmo, porque não tem número aqui aparecendo nesse problema. E aí, quando não tem número, a gente pensa, e agora? Eu faço o quê, né? A galera que vai para o curso de exatas aí, ensino superior sabe bem disso, que só aparece letras lá, parece língua portuguesa o negócio. Bom, vamos entender o que ele está dizendo aqui. As grandezas x, y e z, considere as grandezas x, y e z e seja K uma constante real. Paremos aqui. Ele está dizendo o quê aqui? Ó, que x, y e z são grandezas. Se são grandezas, são coisas que a gente pode medir. X, Y, Z, pode ser qualquer coisa, tempo, né? Quantidade de materiais, sei lá, produção e tal, qualquer coisa. São coisas que a gente pode medir. E K é uma constante real. Olha a diferença. Aí você vai falar, mas professor, tudo aqui é número. X, Y, Z e K são números. Ok, mas X, Y e Z são coisas que a gente pode medir. Já o valor K é apenas um valor numérico, sem expressão nenhuma, sem significado nenhum. Ele é apenas uma constante ali, né? Se a gente pensasse, por exemplo, numa função aqui, ó, f de x igual a 2x mais 3, o k seria esse valor 3 aqui, ó, não significa absolutamente nada. Né? O x aqui é uma grandeza, é algo que a gente está medindo, né? O 2 é o parâmetro, o 3 ele é uma constante, que não significa nada. Está ali só, que vai ter sua importância no crescimento da função, né? Ou no decrescimento, é só mudança ali de ângulo na função, mas de ângulo não, de aspecto linear, mas vai ter não muda, não significa absolutamente nada, né? Não representa uma grandeza, algo que a gente está medindo, tá bom? Então, o exercício está afirmando para você ali que K é uma constante real, ou seja, esse K não tem importância nenhuma. X, Y, Z é que são grandezas. E se eu tenho grandezas, elas podem ter relação de proporcionalidade, né? E aí elas podem ser inversas ou diretamente proporcionais. E é isso que ele quer que a gente faça, que analise x, y e z na sua relação de proporcionalidade. Então, olha lá, a relação de dependência entre as grandezas citadas é descrita pela equação x igual, vou escrever aqui, x igual a k y ao cubo z à quinta. Ok? Observe isso aqui que é, olha só, conceito importante. As grandezas, né, as variáveis y e z, elas estão gerando uma dependência para x. Então, x, para acharmos o valor de x, nós dependemos do valor variável de y e z. Aqui a gente chama assim, ó, x está em função de y e z. Ou seja, olha só, conceito. O valor de x depende dos valores de y e z. Né? Se y for 1, z for 2, o valor de x vai ser um resultado. Se eu mudar os valores de y e z, consequentemente eu mudo os valores eu mudo o resultado de x. Então é isso que significa dizer que uma variável está em função da outra. Ou seja, o resultado de uma depende do valor da outra. É o que está acontecendo aqui, ó. O valor de x está em função de y e z, ou seja, o valor de x depende do valor de y e z. Isso é o significado, esse é o conceito de função. Bom, tendo isso em mente, vamos entender agora o seguinte: qual é a relação de proporcionalidade existente aqui? Vou fazer uma manobra algébrica agora, ó. O z elevado a 5 que estava dividindo, eu vou passar ele para cá multiplicando, operação inversa. Então eu tenho x vezes z elevado a 5
é igual a esse k que não presta para nada, vezes y ao cubo. Ok. O que eu tenho aqui, gente? O que eu tenho aqui, ó, nessa multiplicação? Eu tenho a minha inversa, proporção inversa. Lembra disso? Ó? Por exemplo, x inverso de 1, z à quinta. Ele sai como x que multiplica z elevado a 5. Ah lá, isso aqui é o conceito de inverso, né? Proporção inversa, ok? Portanto, x é inversamente proporcional, x é inversamente proporcional a z elevado a 5. Ok. Vou parar aqui nessa situação que eu já fiz essa análise de x e z. Vou fazer uma outra análise agora. Eu tenho aqui, ó, x igual a k y ao cubo, vou analisar diretamente proporcional agora, né, a variável y ali, sobre z à quinta. Eu posso escrever isso aqui como sendo x igual k dividido por z à quinta, que multiplica y ao cubo. Ok? É a mesma coisa, né? Já devem lembrar que multiplicação de frações aqui é como se tivesse o denominador 1, multiplico de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Ou seja, eu ficava com k que multiplica y ao cubo, dividido por z à quinta. Exatamente isso aqui. Tá bom? Então eu tenho uma igualdade ali. Eu só escrevi de um jeito diferente para facilitar para vocês verem uma manobra que eu vou fazer aqui agora. Tá? Isso aqui é uma igualdade. Olha a manobra que eu vou fazer aqui agora. Ó. Esse y ao cubo que estava multiplicando, ele vai passar para o lado de cá dividindo. Ok? Ele estava multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu só deixei ele meio isoladinho ali para você ver essa operação, né? Essa mágica que eu estou fazendo aqui. Né? Olha só, então agora eu tenho x dividido por y ao cubo vai ser igual a k sobre z à quinta. Tanto faz isso aqui. O que eu tenho? Eu quero analisar agora, se no outro eu analisei x com z elevado a 5, agora eu vou analisar x com y ao cubo. Por que isso? Porque é isso que ele me disse, ó. Ele me colocou x em função de y e z. Então, eu vou analisar a proporcionalidade entre eles, x com z e x com y. O que eu tenho nisso aqui, gente? Olha só, eu tenho a clássica situação de proporção direta, né? Uma dividida pela outra. É uma proporção direta. Portanto, x é diretamente proporcional a y ao cubo. Ok, tenho ali a minha análise de correspondência, de dependência entre as variáveis. Vamos analisar o que vai aparecer nas alternativas. Letra A. Lá, a minha pergunta, por isso que eu analisei cada um em função de x. Ó. Né, ele quer saber aqui, a grandeza x, né, com base nessa equação, a grandeza x é, letra A, diretamente proporcional à quinta potência de z. Não, né? X é inversamente proporcional à quinta potência de z. Então, A não me serve. B, inversamente proporcional ao cubo de y. X é inversamente proporcional ao cubo de y? Não, ele é diretamente proporcional. C, x é diretamente proporcional ao cubo de y. É, a gente acabou de analisar ali. Ó. X é diretamente proporcional ao cubo de y. D, x é inversamente proporcional ao cubo de z. Ao cubo de z, o z nem está ao cubo, né? Ele está elevado a 5. Então já não serve para mim. E ele seria inverso, né? Está ali. E, x é diretamente proporcional à constante k? Não. K a gente nem é uma grandeza. K é uma constante. Então é só um valor numérico sem significado nenhum. Não é uma grandeza. Então se ele não é uma grandeza, a gente não analisa
proporcionalidade, né? Ele é uma constante. Bom, então minha resposta é realmente a letra C, fim de papo, exercício muito legal isso, muito legal. E simplesinho, né?